fala: pagar o mal com o bem é o primeiro item do capítulo 12. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Isso não é? Foi exemplo muito visto já na nossa era, né? Que nós ouvíamos quando pequenos as referências a respeito de ódios, e ainda se ouve, né? Histórias faraônicas de muitos sofrimentos e perseguições. Mas diz ainda: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que os odeiam. E orai por aqueles que te perseguem e te caluniam. É deste modo que vos tornareis filho de vosso Pai que está nos céus. Porque este Deus de bondade e de amor jamais nos criaria para qualquer atividade do ódio, né, meus irmãos? Prática do ódio. E o próprio Cristo, em todo o seu sofrimento, na grandeza do seu Espírito, que veio espiar sobre a terra para nos mostrar o caminho da verdade, sofreu e ele mesmo nos deu exemplo quando perdoou os seus algozes, né? Porque aqui diz: este Pai que faz o sol se levantar para os bons e para os maus, ele não estipulou determinada situação e condição para bons e maus. Tanto é que este Deus não castiga, este Deus nos fez livre e nos deu o livre-arbítrio para que a lei de ação e reação, né, fosse então se encarregar, através das nossas próprias ações, de preparar e assim vivenciarmos o nosso futuro, né? E este Pai também faz chover para os justos e os injustos. E vós, se amardes somente aquele que vos ama, que recompensa tereis disso? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis com isso demais para com os outros? Os ímpios também o fazem. Os ímpios, os impuros, os maldosos também amam os seus. Então, que diferença teremos nós deles se nós quisermos amar única e exclusivamente aqueles que são nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, não é? E odiar alguém? Eu vos digo que a vossa justiça não foi mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, que não entrareis vós também no reino dos céus. Foi o que falou Mateus no capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. Se não amais senão o que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aquele que os ama? E que se não fazeis o bem senão aqueles que te fazem o bem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais senão aquele de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receberem a mesma vantagem? Estaremos então nos igualando, equiparando em todas as situações. Mas para vós digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis vós os filhos do Altíssimo,
porque ele é bom aos ingratos e os mesmos maus que te fazem mal. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus é. Foi o que ditou Lucas, no capítulo 6, no versículo 32 e 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os seus inimigos é a sua aplicação mais sublime, pois esta virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Da minha ofensa, daquele sentimento gerado no meu íntimo em relação àquele que me ofendeu. Eu, em haver me ofendido, agi já de maneira a exaltar sempre, né, o meu orgulho, o meu egoísmo, que me fazem ferir, magoar, não é, ressentir com as ofensas dos demais, a minha pequenez, porque na verdade o nosso espírito vai denotar grandeza e elevação a partir do momento em que não mais se ofender com as ofensas dos outros, né? Assim como um dia chegaremos à grandeza de conseguir a mesma medida do sofrimento do Cristo no momento em que estava sendo traído, crucificado e ferido, disse: Pai, perdoa, porque ele compreendeu com o seu amor e a sua grandeza que eles eram tão pequenos que não sabiam o que estavam fazendo. Porque aquele que ainda vive no mal, cultua o mal, pratica o mal, denota ser um espírito extremamente atrasado. Quanto maior a falta que ele cometa para com o seu semelhante, mais distante ainda do amar ao próximo como a si mesmo. Mais distante do segundo maior mandamento das leis de Deus, não é? O único mandamento que pode nos levar ao caminho de amar a Deus sobre todas as coisas. Entretanto, meus irmãos, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar. Aí é que nós teremos amar nesta circunstância. Aí é que nós entraremos agora naquela parte muito importante que nos mostra, nos ensina qual o sentido mesmo do perdão e de que forma usar o perdão, e que é bem ao contrário daquilo que nós pensamos, né? Porque Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo, olhem bem, a ternura que se tem para um irmão ou para um amigo. Eu não sou obrigado a sentir por aquele que me ofende, me fere, o mesmo sentimento que eu tenho para aqueles a quem amo. A ternura pressupõe confiança, diz ele. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não podemos ter confiança naquele que nos prejudica, não é? Que nos perturba, que nós sabemos da sua índole, do seu comportamento, que nós já confiamos em que ele nos traiu. Não podemos. Não podemos ter essa mesma ternura, porque a confiança foi quebrada. Não se pode ter com ele a efusão da amizade por sabê-lo capaz de abusar disso.
Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamentos. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com o inimigo do que o encontrando-se com o amigo. Ele não quis que com o perdão nós passássemos uma borracha em tudo, meus irmãos, o que aconteceu, e obrigatoriamente darmos a mão para que aquele corte novamente. Não é, vejam como não é. Aquele 70 vezes 7 perdoar, é perdoar, é não desejar o mal, não querer o mal dele, me colocar à disposição sempre que necessitar, não é? Não me regozijar com o seu sofrimento, com as desventuras que ele esteja enfrentando na vida, porque tem gente que fica aqui de camarote querendo ver o mal e o prejuízo da criatura, vibrando quando lhe aconteçam desgraças. É isso que nós não podemos. Porque quando o fazemos, nós estamos dando a munição que eu sempre explico, a nossa energia, o nosso ectoplasma, para que os espíritos perturbadores que o alimentam nesta vida errante que ele leva, tenham mais oportunidade ainda e força de estimulá-lo no mal. Mas nós devemos, mas não necessariamente somos obrigados a conviver com ele, aceitar as coisas e deixar que nos prejudique. Não é esse. Aqui explica-nos que esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, que é a da assimilação e rejeição dos fluidos. Que quando nos aproximamos de uma pessoa que nós amamos, a nossa energia vibra de outra forma. A ressonância dessas duas energias afins são salutar, do bem, nos conforta, nos fortalece, não é? Intercambiamos as energias do bem, a ressonância que dizemos, nos fortalecemos. E a energia negativa daquele que é nosso inimigo, que está a caminho conosco, que esta inimizade não é daqui, essa inimizade já veio de outra vida, são os nossos desafetos. Nós muitas das vezes podemos estar tranquilamente num lugar e sentir uma sensação estranha, olhar para o lado, ele vem entrando, ele vai passando, não é? Sentiram até dores físicas, mal-estar, indisposição, dores de cabeça, tá? E é por causa da presença daquele inimigo. E pode ser também que não seja a presença física, pode ser que ele, estando longe de nós, pense em nós, esteja com aqueles dardos venenosos, preparando as suas artimanhas, e a nossa mediunidade nos faculte captar esta energia, né? Também tem disso, né? E então o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar os seus inimigos não pode significar, pois, que não se deva fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Este preceito só parece difícil e até impossível de se praticar, porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhe o mesmo espaço no coração. E havia aí, então, uma má informação nossa, né? Nós não tínhamos esse conhecimento.
porque na verdade esse esclarecimento não havia nos chegado e na verdade não era como nós pensávamos. Tiramos com este amai os vossos inimigos um peso das costas, né, meus irmãos? Porque na verdade nós víamos tão longe de adotar esse perdão que fala no Evangelho, né? E na verdade era de outra forma. E se a pobreza da linguagem humana nos obriga a que se sirva de uma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar essa grande diferença. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural. Querer muitas vezes, então, a pessoa se fazer daquilo que ela não é, que ela não sente. Não é? Pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente que com o amigo. Amar o inimigo é não ter contra ele ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. Quer dizer, ele é o que é, ele faz o que faz, ele me prejudicou da maneira que prejudicou. Eu não estou esperando que ele me beneficie com absolutamente nada e que nem Deus me beneficie, porque eu estou perdoando ele e não vou ter para com ele estes sentimentos falados, ódio, rancor e desejo de vingança, que eu vá ser beneficiada por Deus. E que por isso eu estou fazendo isso, estou me sacrificando. Não, é incondicionalmente. Não é a minha intenção, tem que ser sem segundos objetivos. O mal que nos fazem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Há muitos que dizem assim, ó, nem morto eu perdoo ele. Não adianta porque eu não quero saber. Ou eu perdoo, mas eu não quero mais saber dele. Né? Não. É não opor nenhum obstáculo. É dizer, se ele não o faz, eu o faço. Eu em passar pelo meu inimigo, aquela pessoa que é meu desafeto, e cumprimentá-lo, ou mostrar para ele que eu não tenho ressentimento, fazer um aceno, uma palavra, um comentário, tratá-lo como de antigamente, uma conversa qualquer, não é? Isso demonstra para ele que eu não tenho ressentimento nenhum, muitas das vezes. Ele pode até ficar pensando, mas eu pensei que fulano tinha raiva de mim, que isso, que aquilo, até atenuar, não é, meus irmãos, a situação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. Desejar que ele encontre ainda em seu caminho, nesta vida, a oportunidade de conhecer estas verdades que hoje nos esclarece. Né? É desejar que ainda nesta vida, por uma necessidade nossa, possamos ainda, com a graça de Deus e de Jesus, nos harmonizar de alguma maneira. Pode passar os anos que passar, haveremos de ter uma oportunidade. Ele pode precisar de algo e eu servi-lo, não é? E se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhe acontece, desejando-lhe o bem. E quando ver que ele está sendo vitorioso em alguma conquista, não esquecer de sempre mencionar que Deus o abençoe. Que ele faça um bom uso, um bom proveito, porque do contrário eu estarei me igualando a ele e estarei sendo muito mais culpado ainda, porque eu já conheço estas leis.
é estender-lhe a mão segura em caso de necessidade. Sou eu que estarei ali, estendendo-lhe a mão fraterna e me colocando à disposição. É abster-se em palavras, em ação, de tudo que pode prejudicá-lo. E também fazê-lo com grandeza e não para humilhá-lo, né? E a minha ação para com ele sempre deva de ser de total amizade, respeito, não é? Fraternidade e acolhimento naquilo que ele precisa. E muito mais também nos meus comentários com as pessoas, né? Que faço alguma coisa para eles. Você sabe, né? Fulano me fez o mal, mas eu sou bom, então eu vou retribuir com o bem. É isso aí. Qualquer aceno, qualquer palavra, qualquer ação pode me causar muito mais prejuízo do que eu possa imaginar. Enfim, é devolver sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isto cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar o inimigo é sem sentido para um incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo e só vê o inimigo em seu nociva perturbação. É acreditar que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Imagina se vai livrar. Os ódios continuam, meus irmãos. Se ele está a caminho conosco, porque nós temos algumas dívidas do passado e nós não conseguirmos nos harmonizar, se eu não me coloquei à disposição e à prática do Evangelho que ensina o amar ao próximo como a si mesmo, se eu não fiz a minha parte, pode ter certeza que ainda retornaremos em outras oportunidades. Ora como mãe, ora como filho, ora como esposo, nós retornaremos tantas vezes sejam necessárias até nos harmonizarmos. Mas, diferentemente, se eu fiz a minha parte bem feita e ele não aderiu, não se dobrou, não quis mudar e continua com seu ódio, ele então viverá, colherá aquele seu plantio, né, em outras oportunidades. E aquele que se colocou cristão diante da situação, com certeza será abençoado por Deus e não terá mais resgate desta situação, porque também se estamos passando isso é porque trazemos de outra época. Daí então o desejo de vingança, né, que continua pelos espíritos na vida espiritual, que vira o que, meus irmãos? Vira obsessão. Se desencarnam antes de nós, vão estar no outro lado nos prejudicando e perturbando, né? Porque o ódio não se dissipa. E então nós tivemos aqui, não é? Todo esse esclarecimento que vocês podem ler, né, com mais atenção aí no capítulo 12, no item 1, né? Fazer o bem aos inimigos, não é? E retribuir o mal com o bem, não é? Para o crente e sobretudo para os espíritas, a maneira de ver é bem diferente. A maneira porque dirigir o seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto, nós sabemos que pela própria destinação da Terra
deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais eles servem de alvo fazem parte das nossas provas e que nos deve fazer sofrer. E ao ponto de vista elevado em que se coloca, torna-lhes as vicissitudes menos amargas, porque com certeza nos adequando às leis de Deus e buscando por dever nosso buscar a evolução permanentemente, né, nos faremos, diante do mal que possam praticar para conosco, merecedores da assistência dos nobres espíritos que virão nos atenuar os males e as perturbações que venhamos a sofrer, né? Venham elas dos homens, das coisas, dos espíritos, né? Porque nos fazemos merecedores de receber bênção. Se não nos queixarmos das provas, não deve o homem então encontrar o que são os instrumentos dela, que Deus permite que esteja a caminho conosco. Muitas das vezes as aflições que nos atingem podem nos ser causadas por espíritos que não tiveram nada a ver com a nossa outra trajetória na Terra, como falei há pouco, né? Porque é nós que ainda somos devedor, então somos remanejados para a situação semelhante com outros coadjuvantes nessa história, né? E então Deus, para nos testar se é numa situação de prova, também nos coloca, né? Para ver se quando nós nos arrependemos, nós fomos lá e não havíamos cumprido com essa tarefa, chegamos lá diante da realidade da nova trajetória, pedimos perdão para aquele mal e não haver oportunizado essa harmonização, né, com esse nosso desafeto, nos arrependermos e pedir a Deus uma outra oportunidade e Ele então poderá nos conceder. E esta então, meus queridos irmãos, é a maravilhosa capítulo 12 do Evangelho. Pelo atraso de hoje, pulamos algumas partes, mas já deu para nós tirarmos este peso das costas, né? A respeito do perdão também, né? Que já vamos nos posicionar de outra maneira. Então, resumindo, perdoar é não ter ódio, nem desejo de vingança, né? Nem querer o mal daquela pessoa. Perdoamos, não vamos alimentar esse sentimento de ódio, faremos nossas orações por ele, desejaremos o bem para ele, não é, meus irmãos? Iremos louvar pelo bem que lhe aconteça, nos posicionar sempre à disposição caso ele precise de alguma coisa. E sempre que houver oportunidade de nos cruzarmos pelas veredas da vida, saudá-lo e nos colocarmos à disposição para a reconciliação, para que ele veja que não guardamos ressentimento. É isso que o nosso Evangelho nos ensina. A simplicidade com que o Evangelho nos traz os esclarecimentos do Evangelho de Jesus, né? Assim, escrito, explicado pelos Espíritos, respondendo às perguntas de Kardec, com toda certeza, meus irmãos, é muito fácil a gente compreender tanta coisa que nem nos passava, né, por nossos olhos, que essas realidades fossem assim. Estamos aprendendo muito, como os irmãos comentam conosco, e eu agradeço muitíssimo as suas companhias e peço perdão pelo meu atraso e que igualmente possamos nos beneficiar com todo este momento de luz, porque a luz nos assiste e com toda certeza ela irá nos envolver a hora que for que
que chegar em busca desta palavra. Acompanhe-me na oração, meus irmãos. Vamos elevar nossa gratidão ao Pai, ao nosso querido Mestre Jesus. Visualizar a nossa querida e Imaculada Mãe, seu manto súplico de amor, baixando sua bênção sobre os lares. Vamos buscar as mãos dadivosas dos nobres mensageiros que estendem-nos fraterna caridade e amor, nos fortalecendo nas caminhadas da vida por todas as veredas, nos auxiliando para que possamos desenvolver cada vez mais o perdão em nosso coração, perdoando todos aqueles que nos praticaram algum mal nesta vida ou em outras eras. Pedir perdão aos espíritos que estão a caminho conosco, que tenhamos feito algum mal nas suas trajetórias. Convidá-los para que nos acompanhe nas reuniões fraternas de esclarecimento que temos feito e os momentos que buscamos esclarecimentos através do Evangelho, os esclarecimentos da nossa doutrina. Que possamos juntos nos fortalecer nesse intercâmbio do mundo material e o mundo espiritual e ainda recuperarmos o tempo perdido que tivemos com ódios e com ressentimentos, que de nada servem a não ser para a perda do nosso tão precioso tempo para a nossa evolução. Que a nossa oração desta noite leve a todos eles um abraço fraterno e que possa levar este abraço fraterno muito especialmente aos nossos desafetos de dentro da família, que tudo fazemos para nos harmonizar e nos parece tão difícil. Entreguemos ao tempo que ele será o nosso aliado. Não esmoreçamos jamais e tenhamos a certeza que se desejamos sinceramente ainda vamos alcançar. Por aqueles colegas de trabalho, por aqueles vizinhos, por aquelas pessoas tão difíceis do nosso convívio. Vamos pedir pelos grandes ressentimentos da terra que colocam nações e povo contra povo em brigas sangrentas ainda nesta era, em nome de vinganças e ódios ocultos, arrastando sofrimentos e amarguras. E que nós, na humildade do nosso recanto e momento em que alçamos mão a esta oração e este esclarecimento, possamos nos sentir fortalecido e guarnecido por estes amigos useiros, cada vez mais atingirmos o grande objetivo da doutrina espírita, que é a harmonização conosco mesmo. Este é o nosso pior inimigo. Nós é que somos o nosso algoz e nós é que devemos nos empenhar com todas as armas para vencer esta batalha e alcançarmos a evolução e fazermos dessa nossa trajetória, esta que aqui estamos, um grande marco de triunfo na nossa trajetória espiritual. Que Deus vos abençoe a todos, meus amados, onde estiverem, e a todo o vosso familiar. Tenham um bom sono da noite. Um grande abraço
meu carinho. Todas as noites estendemos a oração fraterna e quinta-feira eu os aguardo em nome